Oi, 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 minha gente linda! Bem-vindos, bem-vindas a mais um DR Boa. Estamos de configuração diferente hoje? Estamos. Por quê? Porque eu não queria ficar vermelha no fundo vermelho, entendeu? Aí a gente vai testar a nova posição. Ele também gostou da posição Eu adorei. nova. Essa posição é muito interessante para um corte transversal do meu cabelo. Ele falou, não aparece. Não aparece a minha careca nos implantes. Vocês vão me acompanhar fazendo implantes aqui. Depois a gente conta, que é muita conversa. Pois pronto, minha gente. Se você está chegando novo por aqui, já vai se inscrevendo nesse podcast, onde nós estamos aqui para ter DRs boas, para a gente conversar com gente inteligente, com gente interessante, com gente que traz conhecimento para a gente. E o convidado de hoje já esparramou a minha vida íntima que você não sabia. Eu tô impressionada. Seu ginecologista tinha informações que eu não sabia sobre a sua vida. Ele stalkeou a gente aqui. Eu já sabia. Assim. Eu vou apresentar porque assim, ó, esse convidado é um grande amigo. Ele mandou um currículo pela produção, e se eu fosse ler aqui, a gente ia passar uns 30 minutos de episódio só lendo o currículo. Só lendo o currículo. Então eu vou só fazer uma breve disclosure de quem é esse grande convidado. É um grande amigo, uma das maiores referências nacionais e internacionais no tratamento de uma das doenças mais importantes em saúde da mulher, que é a endometriose, uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres. Então já fica aqui nesse episódio, porque você com certeza conhece alguém que tem essa doença e essa informação vai ajudar você a direcionar essas mulheres a procurarem ajuda. Dr. Rodrigo Fernandes é ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica, doutor em medicina pela USP de São Paulo, professor de ginecologia, professor de cirurgia e um grande amigo, pai de Laurinha e esposo de Aline. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Prazer receber você aqui na bancada do DR Boa. Obrigado, Kátia. Obrigado, André. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui. Kátia, a gente não precisa nem falar, que é um ícone, fenômeno. É um fenômeno, né? E assim, eu tô... Só de ter vindo aqui te conhecer, eu já tô super honrado. Obrigada. André, é um grande amigo, com certeza, né? Depois de todos esses elogios, a gente combinou, eu te faço o Pix. Então, a gente fica tranquilo. Faz parte. Então, mas é um prazer estar aqui compartilhando todas as histórias e bastante ciência com vocês. Eu tô aqui para responder e pra gente conversar. Um prazer nosso. Então, aqui. eu vou começar perguntando, porque eles são amigos, mas eu não conheço. Então, tem que começar a conhecer essa história aí, né? Sempre que ser ginecologista, em algum momento da medicina, quando foi que você escolheu a gineco? E depois, dentro da gineco, por que a endometriose? Tá. Eu venho de uma família de médicos, tá? Eu tenho pai, tios, e agora os primos mais novos, esposa, sogra e assim por diante. E, querendo ou não, tem uma grande influência, né? A gente vive o dia a dia, vive a rotina, se acostuma com aquela rotina dos pais e você acaba seguindo o caminho. Aí dentro da medicina, você é exposto a várias diferentes áreas. E eu acabei seguindo de novo a carreira do meu pai. Enquanto meu pai, ele era gineco-obstetra, né? Ele exercia todas essas funções. Hoje ele está mais no administrativo. Eu me recordo de uma vez que estava um baita calor em Santos, né? A gente de Santos, e falava, vamos todo mundo ligar o ar-condicionado. Tal. A gente era pequeno, todo mundo dormia no mesmo quarto. Eu lembrei, eram 3 horas da manhã, toca o telefone, meu pai... Tem que ir pro hospital, rompeu a bolsa, tal, assim, olha, eu posso até fazer ginecologia, mas obstetrícia é algo que eu vou tirar da minha frente. Isso aí a gente se identifica em muito. algum momento. Mas assim, como todo ginecologista, a gente começa com obstetrícia, o carro forte, depois a gente vai mudando. E aí eu acabei traçando esse caminho para cirurgia minimamente invasiva, né, que é uma via de abordagem, né, e fiz essa parte de laparoscopia, esteroscopia. Depois passei 2 anos fora do país, na França, com... Pera, lindo. Vamos aqui comigo aqui. Sem rapidinha. Eu sou a tradutora oficial da pessoa que está assistindo. A gente não sabe o que é uma laparoscopia, que não sabe o que é uma esterectomia. Então, eu sou a SAP aqui, entendeu? Cirurgia minimamente invasiva. Deixa eu ver se eu tô certa. São as cirurgias robóticas. É isso?
tem distintas, assim, são robóticas, laparoscópicas. O que é laparoscópica? Laparoscopia começou lá nos primórdios na França e Alemanha, toda a cirurgia que se faz através de pequenos orifícios. Ah, é aquela que fira o furinho. Exato. Assim. As câmerazinhas de vídeo. As câmeras. As câmeras de tá, vídeo e as tá. E assim, isso evoluiu muito, né? Então, antigamente, a gente conseguia fazer só uma gestação tubária, uma gestação ectópica, né? A famosa gestação nas trompas. Hoje em dia, a gente faz cirurgias que são gigantescas, né? Coisas que pacientes ficavam internados há 5 dias, hoje a gente dá alta no mesmo dia ou dia seguinte. Então, isso é um benefício uma gigantesco, enorme, né? Da medicina. E agora com a cirurgia robótica, que ela é uma cirurgia laparoscópica assistida pelo robô. Pelos mesmos furinhos, pelas mesmas incisões. Ele tem alguns benefícios e tem algumas vantagens em relação à cirurgia laparoscópica, né? Ainda não está tão difundido no país inteiro, porque o robô em si é uma ferramenta cara, mas a gente está evoluindo, né? Eu tô assistindo um seriado agora, chama The Resident, que é um residente, é um de medicina, tipo esses ER, House, Grey's Anatomy da vida. Sim. Sempre gostei da área da saúde, né? Eu lembro que na gestação do Matheus eu assisti House todinho, e eu adoro House. House é incrível. Por que eu gosto dele? Porque ele é doido. E cria uma identificação. Identificação do ser humano aqui, ó. People don't change. Adoro quando ele fala people don't change. Entendeu? Então, eu sempre gostei de assistir. Grey's Anatomy não tive paciência, não. Mas agora eu tô assistindo um que é The Resident. E tem uma menina, uma cirurgiã, que ela é a única cirurgiã que sabe operar uma máquina caríssima lá que tem pra poder fazer essas cirurgias. Então, tem toda uma técnica pra poder... Sim. Então, aí eu achei interessante porque você falou e eu falei assim, deve ser... E só tem uma máquina no que eu tô assistindo. É a primeira máquina desse hospital nos Estados Unidos, assim. Então, um negócio bem raro, né? Bem provavelmente o que deve ser a semelhança do robô, né? Porque o robô, ele tá custando uns 3 milhões, 4 milhões, dependendo da máquina, e você tem uma manutenção desse robô, que também é caríssima, $250 mil, coisa assim. Por isso que ela ainda não é difundida e não está assim, aberta, né? acessível para todos os pacientes poderem usufruir, né? E enquanto isso a gente faz a laparoscopia, né? Quando a gente pode. Que já é um grande benefício em relação à cirurgia aberta, né? O André sabe o risco muito de bem. infecção vai lá para baixo, tudo. né? Pós-operatório. Pós-operatório. Mas vou aproveitar e eu vou fazer o de leigo aqui nessa jogada. Vamos perguntar o que é endometriose, Dr. Rodrigo Eu ia Fernandes. perguntar agora. Perfeito. Então, assim, o que a gente tem que... Endometriose, ela é uma doença causada por células, tá? Que são semelhantes às células do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é a cavidade uterina, ou seja, uma camada que fica dentro do útero. A gente não está falando da parede do útero, ela fica dentro da cavidade. E essas células são semelhantes, elas se espalham pela cavidade pélvica, pelo abdômen superior, e aí a gente tem os implantes, né? Então, aí dependendo da localização desses implantes, as mulheres podem ter um ou outro sintoma e, claro, como dor é uma coisa sensível de cada pessoa, às vezes com o mesmo grau de endometriose, 2 mulheres diferentes, uma pode ter muita dor, outra pode ter pouca dor. E aí a gente entra nas dores aí, que é um leque absurdo de informação. E aí, só para vocês entenderem, aí que eu já aprendi com o André, que a gente já fez live de endometriose aí. Por que causa dor? Porque quando a mulher menstrua, essa célula, onde quer que ela esteja, ela vai menstruar. Então, às vezes, está na parede do intestino. O intestino menstrua. Às vezes, está colada perto do diafragma. Lá vai perto do diafragma menstrua. Exato. Então, sangra dentro do abdômen. E isso pode causar várias dores, incômodos e tal. É isso mesmo? Perfeito. Viu? Aprendi direitinho. Perfeitíssimo. E tem um componente interessante para a gente até trazer para o conhecimento de vocês, é que ela é uma doença hormonal e inflamatória. Então, isso que Kátia trouxe junto com o de Rodrigo, para a gente só fazer o fechamento,
Essa camada que o Rodrigo comentou do endométrio é a camada onde fica o bebê, onde o bebê cresce e se desenvolve durante a gestação, é por onde sai o sangramento da menstruação. Então, essa camada é a camada do útero da mulher que responde às mudanças hormonais do ciclo menstrual. Eu sempre brinco com os meus alunos, o Rodrigo também é professor de universidade, eu fui professor durante 8 anos da Federal lá de Campina, eu sempre brinco com eles que o estradiol, que é o hormônio produzido pelo ovário, ele engrossa o endométrio. Então, essa camadinha interna do útero, ela engrossa se preparando para uma gestação. Sendo que, como o Rodrigo acabou de comentar, a endometriose é a presença das células do endométrio fora do útero. E aí o que você trouxe? Então, essa camada que está fora do útero, na primeira fase do ciclo, onde o estradiol engrossa a camada de dentro do útero, essa célula de endometriose fora do útero também é como se ela se espessasse, porque ela acredita e em algum momento ela teve uma origem semelhante, eu estava dentro do útero e se desgarrou. As teorias são muitas, daqui a pouco o Rodrigo comenta sobre elas, também é importante. Então, é uma doença hormônio dependente. E aí vou trazer uma coisa para vocês aqui que a gente estava conversando nos bastidores. Kátia teve um endometrioma de parede e eu sou o ginecologista dela e ela nunca me contou. E ela está na transição para a menopausa e eu quero depois a gente puxa esse assunto. Endometriose e menopausa é uma confusão grande e ela nunca me contou. Então, e teve, graças a Deus, o nosso convidado incrível assistiu e maratonou, stalkeou a vida dela e disse, quando você fez a prótese de silicone, você operou um endometrioma. Eu digo, o quê? Operou o quê, criatura? Calma que eu vou contar. Conta aí, tá? É tudo porque bem. você é meu gineca há pouco tempo. A culpa é sua. Apenas 3 anos. Que é E isso aconteceu há mais tempo do que isso, né? Então, o que aconteceu? Foi um vídeo que eu fiz pro meu canal no YouTube para poder falar da minha prótese. Porque eu botei prótese a primeira vez aos 30 anos de idade. Depois disso, eu engravidei 2 vezes. Sim. Então, a mama cresceu, a mama inchou, a mama desinchou. E aí eu estava com aquelas, tecnicamente, falando uma pitose mamária. Fina. Trazendo pro popular. A teta caiu, entendeu? A teta fez POC. Aquela que tava aqui, a senhora fez POC e aqui. Depois de 2 gestações aí. Maravilha. Aí eu já tava com 13 anos de prótese. Aí, vai lá, beleza, tal, vamos ver. Aí o meu cirurgião plástico, doutor Mário Cap, maravilhoso aí, falou assim, Kátia, então, se você quiser fazer, vai ter que fazer a cirurgiazinha do T. Eu falei, não, do T não. A mastopexia. Vamos botar um silicone maior pra encher? E ele é muito didático. O Mário é muito didático. Ele falou assim, então, você imagina que eu vou botar mais ml numa teta que tá caída, porque tem muito tecido aí, minha filha, vai ficar grande e caída. Eu falei, não, aí não. Piorou. É muito didático ele. E o Mário, ele tem uma mão. Uma mão dele é desse tamanho aqui. Tanto é que quando eu fui lá a primeira vez, essa segunda vez, na verdade, ele falou assim, Mário, que tamanho... Ele falou, Kátia, que tamanho que você quer? Eu falei, o tamanho que cabe numa mão. Aí ele botou a mão dele em cima da mesa. E o Robson, meu marido, botou a mãozinha dele do outro lado da mesa. Ele, mas qual mão? Eu falei, realmente não foi uma referência boa no tamanho da mão. Ele tem uma mão gigantesca. Pronto. Daí, vamos trocar de mama. 43 anos ali, já tinha 13 anos, beleza. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter, nesse período aí, uma dor aqui do lado do ovário esquerdo. Esse é esquerdo, né? Pronto, uma dor do lado do ovário esquerdo e começou a crescer. Foi fazendo uma bolotinha, um carocinho ali que foi crescendo. E aí eu fui conversando ali com a minha gineco, doutora Giovana Mendonça, que fez meus 3 partos aí. Dos 4 que eu tive, ela fez 3 partos aí. Aí a doutora Giovana falou, Kátia, isso é um endometrioma. Eu falei, por quê? Porque na minha cirurgia do Matheus, que você já sabe que foi uma cirurgia de alto risco aí, eu tive sangramento uterino ali, porque minha cicatriz de cesárea era muito fininha. Então, eu passei a gestação inteira de repouso. E aí, chegamos a 36 semanas, com a graça de Deus ali, Mateuzinho nasceu, mais o meu parto. Vou falar pra vocês são médicos e entendem. A gente, quando vai parir, a gente escuta o médico conversando ali e tal, porque é o dia a dia de vocês, não é o nosso. Então, eu sempre falei com o Giovana, Giovana, no meu momento, você conversa só com ela. Não, fica tranquila. Mas mesmo assim, ela conversa com a outra médica, que eu fiz cesárea, então tô consciente, ela tá conversando. No parto do Matheus, era um silêncio.
E vocês, como médicos, não preciso falar mais Quando nada. a gente preciso... fica calado, silêncio, a coisa tá séria. Era um silêncio no Sepulcral. parto do Mateus que ninguém falava nada. Mateuzinho nasceu. No que Mateuzinho nasceu, a pediatra correu com ele pra UTI ali, porque ele nasceu um pouquinho prematuro e tal. E a minha médica aí é que ela calou a boca mesmo. Ela só falou bem assim: traz uma câmera pra mim, porque era a primeira vez que ela tava fazendo aquela cirurgia. Graças a Deus ela tinha feito acabado de fazer uma pós de uma cirurgia que dava pra salvar ali na hora. Então minha médica salvou a minha vida naquele momento. Mas foi uma cirurgia que teve hemorragia e tudo mais, mas estamos aqui. Sim. Então aí beleza. Aí o que ela me explicou? Que as células, como o útero deu uma esgarçada e ela teve que fazer uma intervenção ali, provavelmente algumas das células do endométrio se fixaram do lado de fora. Na parede, na hora que ela foi costurar ali, né? E aí, o Mateus nasceu, eu tava com quase 40 anos, então aí, nesses 2, 3 anos... Toda vez que eu ia menstruar, esse negocinho foi aumentando. Aí fizemos a ecografia, ela falou assim, não, você tá com endometrioma de parede. Foi isso, amigo. Pronto, bom agora saber. você já sabe. E aí vou aproveitar para Rodrigo trazer isso aí. Aí deixa eu só terminar a história. Aí sabe reforma de casa? Na hora que você fala assim, vamos trocar a parede? Ah, já que vai trocar a parede, pinta a porta. Aí fui eu. Falei assim, já que vou trocar a teta, tem como a gente fazer? Ele falou, tem. Falei, que mais que dá pra fazer aí também? Aí eu fui e fiz a bléfaro também nessa mesma cirurgia. Eu falei, já que tô aqui, vamos tirar um carocinho aqui, vamos tirar a mama, vamos tirar esse outro carocinho que tem aqui na mama. Ele, vamos tirar o carocinho que tá aqui na mama. Fez uma faxina. Geral. Eu já tava lá, já que tava lá, dei a faxina. Essa é a história do endometrioma. Bom saber dessa informação. Tá e bom. aí, quero até que o Dr. Rodrigo traga aqui pra gente as principais origens e as principais teorias de endometriose e a diferença, porque a gente sabe que o endometrioma de parede, que o Kikadia teve, é uma particularidade da endometriose. E aí é importante vocês saberem que o comportamento é diferente, porque endometriose, e aí você está na dúvida em casa, o que é adenomiose e endometriose? O Dr. Rodrigo também vai trazer essas informações, porque são doenças semelhantes, mas com comportamentos completamente distintos, e o endometrioma de parede é um outro tipo de endometriose que tem outro comportamento. Traz isso aqui pra gente. Então, Agora assim, que eu já fiquei até confusa com tanto de nome de coisa que ele falou. Não, mas é interessante isso, Kátia, porque o que acontece? A gente fala, uma doença que tem várias teorias é porque nenhuma delas consegue explicá-la muito bem. Então, assim, a mais difundida, né, a mais aceita, é uma teoria que a gente chama de teoria de Sampson, lá dos primórdios, 1929, que é a teoria que diz que a célula de dentro da cavidade do útero, do endométrio, reflui pela tuba uterina e ela cai na cavidade. A mulher que menstrua pra trás. Pra trás, em vez de sair pela vagina, sai pelo abdômen, trazendo aqui pro popular. Adorei Tecla a SAP. explicação. Muito Fiz a tua SAP obrigada, aqui. amigo. Aí tá um ponto interessante. Aí sai Aí sai e ela se implanta, né? E aí que tá um ponto interessante para essa teoria. 95% das mulheres têm esse refluxo tubário, ou seja, menstruam para trás. Aí que tá a dúvida, por que 95% das mulheres não têm endometriose? Que já Deus responde. é bom. Já responde. Né? Então hoje a gente acredita que tem um cunho muito importante de sistema imunológico, né? Coisas que o André fala muito bem, do tripé aí que a gente chama, né? Alimentação saudável, né? Você fazer exercício físico, você praticar a higiene do sono, coisas essas que reforçam o sistema imunológico e ele sim consegue dar cabo dessas células que estão refluindo, né? Que estão tendo essa menstruação aí para trás. Então essa é uma das teorias, né? Aí nós temos outras demais teorias que algumas delas são transformações de algumas células, que lembra aquelas células que a gente tem no começo da nossa vida embrionária, que são células que podem se diferenciar em qualquer coisa? Então, nós ainda temos essas células. Uma das teorias diz que elas podem se reativar e se modificar em células de endometriose, né? Então, e fora isso, existem algumas outras teorias. Tanto que vocês podem não acreditar, mas existe descrição na literatura de homem
com endometriose. Oxente, mas Por que isso não tem útero. exato. Por isso que essa teoria da menstruação retrógrada não consegue explicar completamente toda a Não, endometriose. mas peraí, gente, vocês estão me deixando confusa. Como é que eu não tenho endometriose aqui, gente? Então, porque dentro das teorias existe a teoria da transformação celômica. Então, a gente tem metaplasia celômica. dentro da barriga da mãe, quando sua mãe estava grávida, você, dona Damares, estava Certo. grávida de você, Kátia. Certo. Quando você começou a se desenvolver, existem células que são diferenciadas. Então, por exemplo, a mesma célula que dá origem a cabelo dá origem à unha. Exato. Então, existem linhagens celulares que no corpo vão se diferenciando. Então, uma dessas teorias, que é essa teoria da metaplasia celômica, diz uma dessas células que pode virar célula endometrial, ela está presente em homens. Mas no homem ela não vira célula endometrial, ela vira outra coisa. Vira cabelo. Um exemplo. Pra quem ainda tem, né? Para quem ainda tem, não é o nosso caso. A gente, por acaso, estamos deficientes dessa célula que vira cabelo. Mas aí, essa célula, dentro dessa teoria, ela poderia se diferenciar por algum estímulo em célula endometrial. Existem relatos, né, da hipótese de células endometriais em homens que não têm endométrio. Então, é uma doença muito desafiadora, Sim. né, Rodrigo? Porque Sim. a medicina, você vê, é uma doença que os primeiros relatos são de 1929, é século XX. Só tem um século, 100 anos de ciência é quase nada. Nós não temos nem 100 anos da primeira descrição, nós chamamos em 24. Então, assim, é muito pouco tempo de evolução do conhecimento em relação a essa doença que acomete tantas mulheres. No Brasil, quase 10 milhões de mulheres, no mundo, quase 200 milhões diagnosticadas, que esse é um grande detalhe. Exato. Eu vou já pedir para você fazer uma explicação, né, das principais formas de diagnosticar, que talvez você em casa esteja na dúvida, mas só trazendo até um fechamento dessa explicação de Rodrigo, é muito importante, porque o nosso sistema imunológico, ele é o sistema de defesa. Então, toda célula do nosso corpo, ela, como se fosse, ela tem um código de barra, que é para ser lido, se pertence ali ou não pertence. Então, imagina que quando essa célula endometrial, ela está fora do útero, o código de barra do sistema imunológico, imagina que a célula está no intestino. Então, o código de barra da imunidade olha assim, ei, essa célula não é daqui. Essa célula deveria sofrer um processo de morte celular, ou seja, o próprio sistema imunológico vai lá dizer, querida, aqui não é seu lugar não, e mata essa célula. As mulheres com endometriose têm uma alteração da imunidade. Então, o nosso sistema de defesa lê aquele código de barra, mas não consegue retirar aquela célula dali. Exato. E aí, aquela célula naquele local, ela sofre as influências hormonais e faz com que essa célula cresça fora do local, se desenvolva, gere fibrose, gere dor, gere aderências. Então, existe sim esse aspecto imunológico, e isso é inegável, porque graças a Deus não é a mesma frequência de mulheres que têm menstruação retrógrada que tem alteração da imunidade, e por isso não é essa mesma incidência de mulheres com endometriose. Então, dentro do tratamento, o Rodrigo já começou a citar, mas o estilo de vida é algo fundamental, já que a endometriose não tem cura. Mas aí eu queria que você trouxesse como é que a mulher ou o profissional de saúde consegue fazer o diagnóstico clínico e laboratório. Como é que eu suspeito que tem endometriose? Você que está aí em casa assistindo. Antes de falar do tratamento, Vamos eu tenho que saber como? se tem ou se não tem. Isso, Quais sim. são, por exemplo, porque no meu foi isso. Eu fui percebendo aquele carocinho que ia crescendo e que crescia quando eu menstruava. Quando acabou a menstruação, ele involuía. Mas quando eu estava menstruada, ele aparecia e realmente dava uma dorzinha sangrava chatinha. por ali. Uma Sangrava, coliquinha. Dá uma pontadinha ali. Você sente que ele, chato, tá aqui, antipatiquinho, Sim. entendeu? E aí, no meu caso, a minha médica passou gelzinho de progesterona que eu passava em cima. Eu falei, não, meus exercícios vão ser ótimos. Ela falou, pode fazer, ajuda, mas... Aí eu falei com ela, Zurelê, então, já que tira. Falei, então tá. Mas explica isso aí, então. Mas pra aí, gente. sintomas. Tá, então assim, a endometriose, ela vai, como a gente sabe que ela é uma doença anárquica, né? Ela cresce para onde ela quer, ela cresce do jeito que ela quer. Então assim, a gente não tem nenhuma paciente, nenhuma mulher com endometriose vai ser igual a outra. A gente tem padrões, mas nenhuma é igual a outra. E assim, endometriose é uma coisa super desafiadora, porque eu costumo falar que assim, endometriose ela é o câncer que não mata.
Tá? Um câncer benigno. Porque da mesma forma que ela cresce de forma anárquica, em uma paciente que tem um câncer e aí esse câncer evolui, não consegue tratar e a paciente acaba evoluindo para óbito, na endometriose você tem uma doença que não vai te matar, mas ela vai te trazer o quê? Dores incapacitantes, se ela não for bem tratada. Ela pode trazer depressão, ela pode trazer problemas sociais, não só na questão profissional, mas como na questão familiar também. Você vai ter na família, não vamos convidar a fulana porque ela tá sempre cabisbaixa, ela não quer conversar com ninguém, tal. Sempre reclamando, sempre com dor. Sempre com dor, exatamente. E aí uma preocupação nossa, muito, o que eu sempre falo, e assim, eu peço para as mulheres tomarem cuidado com isso, às vezes levanta muita bandeira da endometriose, isso e aquilo, não se tornar a doença. Porque ela esquece de quem ela é. Cadê meu sineta? Bota a sineta aí. Isso para todas as doenças. Bota aqui no meio. Você não pode se tornar a doença endometriose. Você tem que ser maior do que ela, tá? Então, e aí vem a pergunta que você fez. Como que eu diagnostico? Pronto. Dependendo de onde ela estiver acometendo, essa mulher vai ter um sintoma maior ou menor. E aí, mesmo assim, vai depender da sensibilidade de cada mulher. Você, como teve um endometrioma de parede, você sentia ali na pele o carocinho que crescia. Isso. Aí nós temos 6 sintomas muito clássicos e outros 30, 40, 50 sintomas que não são clássicos. Vamos focar no 6 aqui para começar. No 6, Os sintomas ocultos da endometriose. A gente já falou do sintoma oculto da menopausa, agora nós vamos para os revelados da endometriose. Perfeito. Vamos lá no 6 desse. Que a gente chama 6 Ds. Pronto. O primeiro que a gente chama de dismenorreia ou dor ao menstruar. Tá? Esse é um clássico, esse acompanha as mulheres durante toda a vida. A cólica. A dor chata. E aí veio o maior perigo de todos. Aquele ginecologista que durante anos e anos e anos não se atualizou, ele fala assim, dor mesmo. É normal, aguenta. Isso. É assim mesmo. O André, quantas vezes você escutou isso aí? O tempo inteiro, a vida inteira, né? E aí são doenças que vão passando sem tratamento. E aí o que acontece? Nós pegamos aqueles casos super agressivos, avançados, que a endometriose já pegou em tudo que é órgão e assim por diante. Então, esse é o primeiro, talvez o mais importante, talvez o que mais acompanha as mulheres, que é a dor na menstruação. E aí eu gosto de classificar todos eles de 0 a 10, porque eu quero saber qual que é a importância que aquela mulher dá para aquele sintoma. Porque aí eu sei eu vou conseguir dosar a temperatura dessa doença. Se ela está bem tratada, se ela está mal tratada. Então, primeiro D, dor na menstruação. Segundo D, que aí vai muito com toda a tua história, todo o teu profissionalismo aí. Dor na relação sexual, tá? Isso é importantíssimo, isso é o que às vezes até acaba com o casamento e assim por diante, tal, assim. Mas aí quando você fala em dor na relação sexual, é porque são aqueles eu posso chamar de endometrioma? Eu chamo de quê? Mioma? Pode ser um foco da endometriose. Pronto. O foco é ali no canal vaginal, perto da bexiga, perto do reto. Vão ser nessas 3 posições aí. Isso, porque, por exemplo, eu tô com... Às vezes ela teve um foco aqui perto do diafragma. Esse não vai dar dor na hora da relação. Não vai dar dor. Então... Não vai dar dor. Localização. Eu vou mais ou menos. Eu vou sair daqui uma doutora. Eu já te disse que tu só não tem o CRM. O conhecimento ela tem. Bora. Então é esse. Porque o foco, gente, ele pode ficar em vários lugares. Então, se for perto do canal vaginal, perto da bexiga, perto ali do reto, aí vai doer mesmo. E aí é bom explorar muito bem essa dor na relação sexual. Porque nós temos a dor na relação logo no introito, na entrada da vagina. Na penetração inicial, né? Ali na musculatura, onde começou a mucosa vaginal. E nós temos a dor profunda. Uma pode ser consequência da outra. Ou seja, quando eu vou examinar, eu sempre pergunto, antes do exame, eu pergunto para as mulheres, assim, sua dor é logo na entrada ou ela é profunda? Ela me fala, não, doutor, é só profunda. Ou ela é só... Deixa eu só falar, às vezes vocês ficam achando que a dor é profunda só porque o cara tem Exato, olha lá. E não é endometriose.
Não deixa de ser um baita conhecimento aqui da mesa. É verdade. Querendo a época. Não, é endometriose isso daí. Desculpa, desculpa. Imagina. Você tá com Mais forte. Foi mais forte do que eu. Mas isso é um baita conhecimento, é Exato, verdade. exato. E aí é outra coisa que é importante explorar, que eu tenho umas 2 semanas, semana passada, eu perguntei para uma mulher, eu falei assim, você tem dor na relação? Eu falei, doutor, não, quase nada. Eu falei assim, e assim, eu já tinha visto o exame dela, eu vi que tinha bastante. Mas assim, nada, nenhuma. Aí ela falou, doutor, um desconforto pequenininho, porque assim, tem que tomar esse outro cuidado. O André sabe muito bem disso. Você tem que, às vezes, insistir. E aí, a dor na relação sexual, eu pergunto para elas, na posição que você costuma fazer? E aí a gente muito educadamente fala de barriga para baixo ou barriga para cima, né? Muito educadamente. De 4 ou papai e mamãe. Eu SAP. Perfeito, cara. Tá. Perfeito. Porque a gente não tem que tomar cuidado, Eu às vezes, traduzo com as pra você, intimidades. fica tranquilo. Tô aqui pra isso. E aí ela fala, não, doutor, De 4. de 4 eu nem faço. Porque Ou angula e seja, retifica o canal vaginal. A penetração é reta, né? O pênis, ele tem um eixo um pouquinho arqueado para cima, né? E quando a gente tem que a mulher tá de 4, e esse arqueamento, esse eixo, ele vai bater exatamente entre o colo do útero e o intestino, ali o reto, que é o maior local de implantes de endometriose. Então, assim, você vê, se a gente não cava essa informação, ela fala, não, doutor, eu nem tenho dor porque eu não faço nessa posição, eu evito. Entendeu? Aí já vem a questão da qualidade de vida. Ela já não tem liberdade sexual. Ela não pode fazer na posição que ela quer. Pergunta de leiga. Não. Mas essa dor é durante o ato sexual? Durante o ato só sexual. quando ela tá menstruada? Porque, por exemplo, a minha dor era só quando eu menstruava. Quando eu não tava menstruada, não sentia dor. Ou é em todas as relações sexuais? Vai depender muito de algumas coisas. Tamanho da endometriose, ou seja, tamanho dos implantes, tá? Porque às vezes podem ter implantes super pequenos que fora da menstruação eles não vão fazer nada. É tá? porque o meu aparecia. Gente, mas só isso. E às vezes você tem, quando você está nesse período altamente inflamatório, que é a fase da menstruação, qualquer encostada ali vai doer, né? E aí a gente tem, depois quando a situação já está um pouco mais alastrada e a paciente já começa a desenvolver dor crônica, aí independe se está na menstruação, se está fora da menstruação, vai doer. É a dor cíclica das mulheres. Tem uma relação, geralmente, para investigar a ciclicidade. Tem uma relação muito forte com o ciclo menstrual. Sim. Com a avançada doença, a inflamação crônica torna acíclica. Então, fica doendo o tempo inteiro. Eu vi uma paciente ontem. Acíclica, sem ciclo. Sem ciclo. Fora a relação, sem relação com o ciclo menstrual. Eu vi uma paciente ontem que ela tinha um nódulo gigante na bexiga, abri a bexiga, deixei ela de sonda, tirei, passados 3 meses agora, ela falou, doutora, eu tô zerada. Eu quase chorei na hora que eu fui fazer xixi, não senti dor. Então assim, você vê, fora da menstruação ela já tinha, independente do que eu tô tomando de anticoncepcional, bloqueando assim por diante. Então, passamos a primeira, dor na menstruação, passamos a segunda dor na relação sexual. E ainda antes de sair da dor na relação sexual, tem que investigar uma coisa super importante. Que é? A dor miofacial. Dor miofacial. Em todas... Músculo? No músculo. Isso. Exato. Porque o que acontece? Você... E aí por N causas, a endometriose é uma delas. Dor crônica profunda na relação, o que acontece? É a bola de neve. Aí a mulher, você sabe muito bem, ela teve relação sexual, aí naquele dia, eu senti uma dor. Ciclo aí da ela, dor. Aí ela fica com aquilo na cabeça, né? Pode ter chegado ao orgasmo e teve o prazer, assim por diante. Mas ela ficou com aquilo na cabeça. Aí passou uma semana, passou meia semana, vamos tomar um vinho, tal, vamos namorar. Aí ela já tá imaginando que vai terminar na transa, na relação sexual. Aí bate aquela memória. Acho que vai doer. Acho que vai doer. E aí o que acontece? A musculatura não relaxa, ela não lubrifica, e aí começa o ciclo vicioso. Né? Você sabe muito bem, e aí você começa aqueles
aquelas nodulações. Trigger né? points. Os trigger points. Igual a senhorinha japonesa, quando você vai fazer uma massagem no chat. Nossa, doutor, tá cheio de nódulo. Lá embaixo é a mesma coisa. Ih, mas já tirei demais. Então, Eu já cliniquei, eu sou físio, né? Sim, então sim, já sim. cliniquei e a gente bota o dedinho, moço, e massageia Sim, sim. ele. É para relaxar a poder musculatura, né? tirar o trigger point. e o cara, você não sabe o quanto isso é comum. E aí, assim, quando a gente tá programando não, sei. uma... Sei que não sabe, né, gente? Então, assim, tem que falar muito bem todos esses detalhes pro teu médico quando você for ver. Quando a gente tá mapeando esses implantes de endometriose na nossa cabeça durante a nossa entrevista e o exame físico, a gente tem que palpar ali, porque o que acontece? Se eu tirar todos os implantes de endometriose numa cirurgia e ela não fizer uma fisioterapia associada, ela vai continuar com dor na relação. Então, assim, eu tenho que entender isso aí. Eu não posso falar, não, toda endometriose é cirúrgica, eu não posso ser aquele cara inflexível, eu tenho que tratar cada mulher de uma forma única e diferente, né? Sensacional. Então, essa é a beleza da gente investigar, e eu falo, é o nosso mapeamento mental do que a gente está imaginando onde estão os focos. Então, assim, só pela conversa, sem exame de imagem, hein? Só pela conversa e pelo exame físico, eu já vou mapeando onde estão e onde estão as maiores queixas. Então, dor na menstruação, dor na relação sexual na entrada e profunda, a gente tem que questionar. Próxima, aí não importa a ordem, dor ao urinar. Dor ao urinar. Especialmente ligado ao ciclo menstrual. Especialmente ligado ao ciclo menstrual. E igualzinho que eu falei dessa paciente, o que acontece? Que não tem nada a ver com a dor da infecção E urinária. não ligado à Não. infecção urinária. Não. Você faz exame, urocultura normal, urinão Tudo normal, normal. você não tem nada. Quantas pacientes, né? Com infecções, sinais e sintomas de infecções urinárias de repetição e que fazia exame, não era nada, e ninguém pediu uma ressonância para avaliar essa pelve, essa bexiga dessa mulher. E aí foi o que o André falou. Você pode ter nódulos de endometriose na bexiga. Sejam eles superficiais, sejam eles invadindo sua parede muscular, sejam eles atravessando completamente a bexiga. E aí, eu como cirurgião, eu tenho que informar para ela. Eu vou ter que abrir a sua bexiga na cirurgia. Você vai ter que ficar de sonda. Porque senão eu vou fazer uma cirurgia incompleta e você vai ter que voltar atrás e fazer mais uma, e mais uma, e mais uma. Então essa dor para urinar. E aí depois eu tenho o que a gente chama de disquesia, que é a dor ao evacuar. Né? Disquesia. Disquesia. A dor ao Também evacuar. ligado, palavra bonita também ligado ao hoje. ciclo menstrual. Também ligado ao ciclo menstrual. Vou até anotar Disquesia. a palavra cá. É. Com Q e com Z. Disquesia. Disquesia. Fantástico. É a Tecla SAP. minha tradutora. Tecla A SAP. tradutora. Eu não sabia dessa palavra, gente. Eu adorei. Vamos aprender bastante coisa. Aumentando o repertório de Da palavras. próxima vez que eu falar disquesia, eu peguei Opa. aqui. E aí, aí é um ponto dessa dor ao evacuar que é difícil às vezes você conseguir entender, porque ela pode muito bem se confundir com os problemas funcionais intestinais. Ou seja, aquela paciente, aquela mulher que tem Que é constipada crônica. Perfeito. Isso. É isso aí. Então, ela já tem a dor ao evacuar. né? Bristol 5. Exato. Exato. Só a bolinha de carneiro. Exato. Isso é doido. Só isso aí já pode trabalhar. 5 é 2 esse. É lá em cima, é dois. É lá em Dois, cima. dois é bolinha de Pronto, é carneiro. 1. Carneiro, não pode. 5 é diarreia. Então, ela tem essa dificuldade ao evacuar, essa dor ao evacuar, que às vezes pode se confundir com a questão. E aí a gente pede para ela prestar muito atenção nisso que o André falou. Piora com a menstruação, né? Porque aí a gente liga o alerta. Se está piorando com a menstruação é porque tem alguma coisa de endometriose ali. E aí outra coisa que é super interessante. Não necessariamente você vai ter uma lesão no intestino. Como é uma doença altamente inflamatória e ela deixa tudo ali no entorno inflamado, só a proximidade da lesão já pode te causar problemas intestinais.
Lembrar que a pelve é extremamente vascularizada e enervada, então dores referidas na região pélvica, tanto que a paciente assim, é uma dor que eu não sei prezar, não é aquela dor como você sente, porque a sua é uma coisa muito pontual. Então aqui é o local. A dor dessas pacientes é uma dor meio difusa, porque às vezes pega nervo, e aí o nervo vai o trajeto do nervo. Você tem uma coisa bem difusa e difícil de você fazer um diagnóstico, né? Por isso, eu sempre digo muito, né? Isso o Rodrigo faz, a gente traz muito esse conteúdo em rede social, assim, ó. Se você tem sintomas que são específicos do ciclo menstrual e isso se repete nos ciclos consecutivos, investiga endometriose. O Rodrigo está trazendo os 6 principais sintomas e sinais. Vai chamar de 50. Então, se existe uma ciclicidade, uma relação direta com o ciclo menstrual, investiga endometriose, independente de onde esse foco acontece. Especialmente fora da pelve, né, Rodrigo? Especialmente fora da pelve. Mas enxaqueca diferente só no ciclo menstrual. Um sangramento no olho, um sangramento no umbigo, uma dor torácica muito grande só no ciclo menstrual. Focos, às vezes, sangramento nasal no ciclo menstrual. Na ponta do dedo no ciclo menstrual. Eu tinha uma amiga que ela menstruava pelo umbigo. Eu nunca tinha escutado falar isso. É bem comum, geralmente esse exatamente onde você teve o foco, ela teve no umbigo. Exatamente o que o André falou. E aí sai pelo umbigo assim, mas fica o buraco? Como é que sai? Não menstrua pra dentro? A célula está implantada para a parte externa. Espessa e sangra fora. Eu tenho uma foto, depois eu te mostro o intervalo. Eu tenho uma foto de um paciente minha sangrando pelo umbigo. Eu tinha uma amiga que falava, minha cabeleireira, ela falava assim, não, eu menstruo pelo umbigo. Eu falei, não é nada. Não é nada, é sim. Endometriose de umbigo, geralmente foco de parede. Então, aí, estamos falando da disquesia, né? Da dor para evacuar. Essa palavra hoje no meu vocabulário. Então, a própria implante de endometriose próximo ao intestino, o implante de endometriose invadindo o intestino, a dor funcional, que pode ser fator de confusão, e outra também, que é super famosa, hemorroida. Né? Hemorroida pode confundir muita gente. Eu tenho dor ao evacuar. Né? Mas aí é bem no finalzinho, né? Na saída, no final da evacuação. É que eu tô confusa aqui. A hemorroida é endometriose ou hemorroida é hemorroida? Ela só confunde o fator, é hemorroida. Dá sintomas parecidos com o da mulher que tem endometriose de intestino. A gente podia trazer alguém só pra falar de hemorroida. Sim, o proctologista, vou trazer um colega proc importante. Sim. Pronto, então aí confunde. É porque às vezes a pessoa tem hemorroide e tá achando que é endometriose. Sim. E são coisas diferentes. Ou o contrário. Tá achando que tem endometriose e fica achando que é só hemorroide, que é o pior. E aí não investiga. Ah, não, é só hemorroide. Eu vou usar a pomadinha. E vou usar banho de assento. Banho de assento e é endometriose. Né? Olha só. Tem as suas particularidades, as diferenças de sintomas específicos, mas é dor ao evacuar, ponto, no geral. Né? A gente cai nisso aí. Então, falamos das 4, aí vem a dor pélvica crônica. Que às vezes é consequência de muitas outras dessas dores que passaram-se por um período que foram maltratadas, né? Que nem a dor na relação sexual. Sim. E elas acabam desenvolvendo, independente do ciclo menstrual, aí é acíclica, como o André muito bem colocou, ela tem dor crônica. Constante. Né? E aí é um grande problema para nós conseguirmos tratar. Porque o que acontece? A gente sabe que todo o funcionamento da dor ele ocorre no cérebro. Né? Então o que acontece? Aquela paciente, aquela mulher, ela acostumou com a dor. E o cérebro se sensibilizou a essa dor. Então, às vezes, mesmo que eu vá lá, encontrei o foco que está causando a dor, eu tiro esse foco, ela vai continuar com a dor. Porque eu tenho uma memória de dor. Tipo quando a pessoa amputa. A cena do membro fantasma. Exatamente. Eu tenho uma memória de dor. A sensitização da dor central. A gente já falou isso em outros podcasts. Eu comentei, Rodrigo, de uma paciente minha. Falamos hoje. Não, esse da dor fantasma aqui. Falei de uma paciente minha que até eu tenho uma paciente. Eu tava aqui nessa sala. Tava bem aqui, nessa cadeira aqui. O que brain fog. O que é que brain fog não faz? Brain fog tá acabando comigo. Eu comentei, você deve ter também. Eu comentei em outro podcast que uma paciente minha com endometriose, ela tinha tanto estímulo doloroso, no caso dela era na dispareunia de profundidade, que ela começou a ter uma sensibilidade central e começou a ter alodínia nessa dor referida. E esse caso específico, a paciente tinha quando colocava um lençol no pé. Foi mesmo, falei, eu tava na sala. Lençol no pé. A sensação dela era uma dor como se estivesse rasgando ela. Olha. Ela pegava um foco de raiz sacral que ia pro pé.
Então, a sensibilidade dela quanto a Lodínia, bota aí no teu Aqui, ó, dicionário. a Lodínia. Tá vendo Tô aí? anotando aqui, ó. Então, é uma dor que não deveria ser percebida naquele local, por conta da sensibilidade central. Então, as pacientes com endometriose têm uma tendência muito grande a fazerem a Lodínia, a sentirem dores com estímulos que naturalmente não deveriam ser de dor, por essa, é o que a gente chama isso de endobrain, né? O cérebro da mulher com endometriose, ela tem um comportamento funcional para dor diferente por conta dessa sensibilização contínua à dor. Primeira coisa que a gente sempre traz, e o Rodrigo faz um trabalho belíssimo nas redes sociais. Tem outra grande amiga, Glaucia Casais, lá da Bahia, que fez até uma campanha: cólica não é normal, dor não é normal. A gente precisa realmente validar essas mulheres, e convido vocês, colegas da saúde, não normalizem, investigue. Se não for, ótimo, você descarta, exato. mas mantenha vigilância também, porque às vezes a pessoa normaliza, e a gente sabe, né, Rodrigo, as meninas cada vez mais jovens, antigamente, quando a gente fez residência, o diagnóstico de endometriose era da terceira década de vida, mulheres 30 mais. Hoje, cada vez mais meninas jovens, a gente tem pego endometriose em meninas muito jovens. E aí você normaliza aos 12, a gente sabe que no Brasil tem um gap entre o início dos sintomas e o diagnóstico de mais ou menos 10 anos. Então imagina a pessoa passar 10 anos alguém dizendo, é normal. E o seu cérebro recebendo estímulo de dor, estímulo de dor, estímulo de dor. Então isso gera uma repercussão que às vezes fica pro longo da vida, né? A vida inteira essas pacientes se acostumaram e têm percepções diferentes em relação à dor. Pergunta de leiga, de novo. A endometriose, ela nasce com a mulher ou, igual você falou assim, vive até os 30 anos, nunca teve. Aí com 30 anos passou a ter. Então, aí que tá. É outra dúvida da ciência. Porque muitas dúvidas. Existem relatos de fetos, né? Ou seja, bebês que foram a óbito, que durante a autópsia, na necrópsia, foram encontrados focos de endometriose. E aí o que se imagina? Que o hormônio materno que passava pela placenta estimulava esses focos. Né? Então, assim, a gente já encontrou em bebê, já encontrou em homem. E por isso que a gente imagina que o fator, o meio ambiente, possa ter tanta influência. E a falha do sistema imunológico talvez seja algo que a gente ainda não conseguiu provar. Eu, particularmente, eu acredito muito nisso aí. No sistema imunológico deficitário, bloqueando ou acelerando alguns processos de endometriose em determinadas mulheres, né? Então... Tá, mas mesmo assim não conseguiu responder. É porque a medicina não responde ainda. Não temos essa resposta científica ainda. Não tem. Se a mulher já nasce, se ela desenvolve em algum momento, assim, não se sabe se existe algum gatilho, ou se a pessoa já nasceu ou se ela desenvolveu, mas... O que melhorou foi que hoje, com as estratégias de diagnóstico, daqui a pouco você comenta quais são as principais, a gente consegue ter um valor preditivo positivo. Ou seja, quando a gente faz o exame, a gente acerta e acha endometriose maior do que a gente tinha há 1, 2 décadas atrás. Então, às vezes, isso é muito interessante. Eu fiz um post essa semana. Antes de vir para cá, atendi uma paciente que trouxe um ultrassom simples, que mostrava tudo normal. E ela trouxe o ultrassom com preparo lotado de focos de endometriose. Então, termina os Ds aí e depois fala sobre como é que a gente faz o diagnóstico. Porque isso é um detalhe importantíssimo. É importante. Isso que o André falou, vamos voltar para as teorias. Uma das teorias era uma... dioxina, que era a poluição. A poluição, né? Então, assim... nas grandes cidades tem mais poluição, é por isso que tem mais endometriose nas mulheres que vivem nas grandes cidades. Agora, será que é verdade ou será que é porque nas grandes cidades tem mais mulheres? Mais mulheres e tem mais médicos especializados em diagnosticar endometriose. Você vê onde vai a confusão. Tem muitos viés. Tem muito viés. Tem muito viés. É difícil a gente comprovar isso aí. Então a gente até brinca, né? Quem descobrir qual que é a teoria correta da endometriose ganhou o prêmio Nobel. Pronto, entendi. Então, é isso aí. Então a gente vamos passou... lá, 6Ds. 6Ds, estamos no quinto. Tá, então dor na menstruação, dor na relação, dor ao urinar, dor ao evacuar, dor crônica. Passamos para o 6, que era um que até pouco tempo atrás não era incluído, que é a dificuldade ao engravidar. A infertilidade. A infertilidade. Né? Que assim, ele está presente em 50%, 56%, 60% das mulheres com endometriose. Depende de qual ângulo você vê.
né? Se é a mulher que tem infertilidade descobriu endometriose ou se é a mulher que já sabia que tem endometriose descobriu infertilidade. Né? Então, às vezes tem mulheres que nem sabiam que tinham e chegam no consultório. Doutor, eu estava tentando engravidar e fui investigar e achei. Né? E assim por diante. Uma causa importante. Então, esse é o 6D. E aí tem 2 que já fogem dos 6Ds. Tá. Mas que são corriqueiros. Mas que tá lá nos 30. E esses são corriqueiros. Ah. 1, fadiga. Cansaço. Entrou muito. mesmo? Cansaço crônico. Porque difícil. toda inflamação, toda né? inflamação. Imagina você tá gripada. Te consome. O corpo inflamado gera você uma Ele uma te posição, consome. você quer ficar mais quieto. Então, a fadiga é um sintoma. E a endometriose é uma inflamação. Doença inflamatória crônica, hormônio dependente. Talvez uma das doenças inflamatórias mais Das piores. conhecidas, das piores, né? Piores doenças Então, inflamatórias. o cansaço é uma. E outra que é muito típica, que até é legal explicar, que é a dor lombar. Dor lombar. Por que a mulher com endometriose tem dor lombar? A inervação pélvica, ela é uma coisa super complexa, mas como o André muito bem citou, você não consegue igual a pele, que ela é precisa, você consegue apontar, é aqui. A dor pélvica, ela é uma coisa meio vaga. Só que toda a inervação que sai da pelve, vai lá para o cérebro poder interpretar a dor, ela entra no nosso tubo neural aqui na coluna, num ponto específico. A inervação da região lombar também chega no ponto neural, no mesma área receptiva. Então eu tenho dois locais, 2 estímulos de dor chegando no mesmo local de interpretação. O que o cérebro às vezes interpreta? Que o que está me causando dor no útero ali, a endometriose, assim por diante, só que ele está achando que é na lombar. Por isso que eu sinto dor na lombar. Tentando... Você vê como o negócio é complexo. Então, outra coisa para investigar. Mulher que tem muita dor lombar, não consegue ver, não tem nenhum protrusão discal, nenhum problema na coluna propriamente dita, procura alguma coisa na pelve. Que fatalmente você possa encontrar alguma coisa. É a famosa dor radiada, dor referida. Né? Porque a parte nervosa é bem isso, são círculos. Então, os locais de entrada não tem relação com a dor percebida. A dor é percebida aqui, mas ela é lida aqui atrás na coluna lombar. Uma dor referida então, é são algo coisas bem que complexo. são típicas, né? A dor lombar é super típica para mulher. Não necessariamente a dor lombar vai ser endometriose, mas é algo para ligar, deixar um radar. Né? E a fadiga. Fadiga que às vezes você trata, tá dormindo bem? Tô. Fez higiene do sono? Fiz. Tá parando de tomar café até as 2 da tarde? Tô. Continuo cansado. Então vai ver endometriose que isso aí pode estar te consumindo todas as energias. E teve uma frase de uma paciente minha que traz muito isso, né? Sendo com endometriose que chegou no consultório super descompensada, ela diz assim, ai doutor, eu tenho preguiça de existir. É assim... Bate aí. Vai, anota, você pode bater assim. Ela diz assim, eu acordo aí, ai, mais um dia que eu tenho que existir. O corpo me puxa, é uma âncora para a cama. E aí eu pensei, será depressão? Porque a gente sabe que o outro D da endometriose muito forte é depressão. Vem junto. Não, doutor, eu tenho prazer pela vida, eu amo viver, mas assim, eu não tenho energia, eu não tenho disposição, assim, é uma coisa que me consome. E aí começamos a investigar, era endometriose. E você sabe que é fatal, Kátia, essa paciente que eu vi 3 meses de pós-operatório ontem, eu fui examiná-la, então ela foi trocar o marido, falei, e aí, como é que tá? Porque eu sempre pergunto pro acompanhante também, pro marido. Falei, doutor, o humor dela mudou. Só de a gente tirar toda essa inflamação da pelve. Mas muda. Lógico, muda, mas muito. Você tira a dor de uma pessoa, você muda a vida da pessoa, muda. gente. E a fadiga também. Não, parece que ela tá mais disposta. Parece que ela é outra pessoa. Tá, então aí a gente falou dos Ds. Falamos Dos Ds. dos Sinais e sintomas para sintomas. diagnosticar. Para diagnosticar. E como é que faz o diagnóstico? Ótimo. Primeira coisa que a gente já falamos e exaurimos o assunto. Ter a dúvida. Né? Se a gente não sabe que ela existe, então, a queixa, né? Que a gente falou dos 6Ds, o exame físico, que a gente palpou todas as regiões ali do exame, e aí eu vou pedir 2 exames de imagem principais, que são ultrassonografia transvaginal,
com preparo intestinal para mapeamento de endometriose profunda. É esse nome gigantesco. Não é qualquer ultrassom. Não é qualquer ultrassom. Esse é o principal. Tá? Essa informação talvez mude sua história. Até o transvaginal eu estava acompanhando, mas com a preparação intestinal para mapeamento de endometriose profunda. Tá? Profunda. E é importante falar para essas mulheres, porque às vezes a gente pede, olha, vai fazer esse exame em tal lugar, com tal pessoa, com fulano, isso, assim, assim, assim. Fala, doutor, não tinha, a agenda era só para daqui 3 meses, ou então era muito caro. Aí ela vai, não, eu encontrei um aqui na esquina. Fez ultrassom em 15 minutos. E aí ela volta com ultrassom, igual que o André citou. Não tinha nada. Normal. Isso vai impactar direto no meu tratamento. Porque como eu, eventualmente... E no dela. No resultado dela. Como que eu vou poder justificar para ela, e eventualmente até para o plano de saúde, que eu preciso operar uma paciente de endometriose com um exame normal? E aí tem um detalhe muito importante, só trazendo antes de você falar do segundo exame, é que existe um grande detalhe, uma particularidade da endometriose, é que extensão da doença não guarda correlação com sintomatologia. Sabe, Traduzindo, amigo, traduz aí. Às vezes a paciente tem... Quantas pacientes você operou que o foco era uma bolinha preta desse tamanho e a paciente urrava de dor, sentia um desconforto incapacitante e você abria e dizia, não, eu errei. Cadê? Não tem nada. E às vezes, eu lembro que teve uma gerente minha, quando eu morava aqui em São Paulo, eu tinha consultório aqui, uma paciente minha tinha 80 centímetros de intestino acometido por endometriose. Sério? Ela tinha 27 anos na época. 80 centímetros. Quase 1 metro. Não, e ela não tinha sintoma nenhum. Olha como foi. Ela começou, queria usar método contraceptivo. Ela disse, faz um ultrassom transvaginal de rotina só pra gente ver como é que tá endométrio. Eu tinha pensado em colocar um DIU na época nela. Aí ela fez. Quando ela fez, o colega ultrassonografista colocou assim, ó, identificado anormalidades de textura, assim, alguma coisa diferente no exame. Faz uma ressonância para complementar, porque eu não consegui, não vi nada, não consegui definir porque um ultrassom sem preparo não vê nada que está acontecendo no intestino. Ultrassom transvaginal é a via pela qual a ultrassonografia está vendo. Então, por exemplo, a gente pede até para você, colega médico que está assistindo, ultrassonografia pélvica via transvaginal. A ultrassom é para ver a pelve. A via pode ser transabdominal, olhando por cima, ou transvaginal. A ultrassom da endometriose é uma ultrassonografia pélvica transvaginal com preparo intestinal para mapear o intestino e os focos profundos de endometriose. Então, o nome do pedido do exame tem uma importância imensa. Porque o ultrassom transvaginal quer dizer, vou colocar um ultrassom pela vagina. Mas para ver o quê? Você está querendo ver intestino ou está querendo ver vagina? Porque lembra que aqui está o canal vaginal. Aqui embaixo está intestino, aqui embaixo está bexiga. Aqui em cima. Então, se você entra com o transdutor aqui e vai fazer uma avaliação da pelve, você vai ver útero, ovário e bexiga. Você desmerece nesse exame a avaliação intestinal, que é o local mais comum de endometriose. É atrás do útero, o fundo de saco vaginal e intestino. Então, isso que o Rodrigo trouxe, assim, ó. Eu digo para as pacientes, se você está assistindo esse podcast e você está suspeitando endometriose, às vezes o médico que te atende não é um médico especialista em endometriose. Então, às vezes, ele vai fazer o que ele acha que é o melhor, que é pedir um ultrassom transvaginal. E aí você, tendo consciência e tendo informação que o DR Boa está trazendo aí para você, e as redes sociais de Rodrigo, a minha, de Kátia, conversa com o médico. Doutor, será que o senhor podia pedir aquele que avalia melhor, que é o com preparo intestinal para mapeamento de endometriose profunda? Então, seja protagonista também. É muito importante quando a paciente entende sobre a sua doença. Eu não sei se você pega isso, deve pegar também, mas as pacientes com endometriose estudam muito. Elas sabem muito da doença. Elas já maratonaram o seu Instagram, o meu canal do YouTube, os seus vídeos. Elas estudam demais e isso é muito importante. Não se sintam acuadas para fazerem parte do tratamento de vocês com o médico, porque às vezes não é porque ele não quer, é porque ele não tem esse conhecimento se ele não for especialista em endometriose, né, Rodrigo? Não, tá coberto de razão. E esse, aí, passando pro outro exame, né? E aí acho que vale a pena a gente fazer um resumão dos dois. O outro exame que a gente chama é o exame de ressonância magnética, né? De pelve e abdômen. Por que pelve e abdômen? Porque, como o André já comentou,
às vezes eu tenho alguns implantes no diafragma que o exame só vai pegar se eu estender até aqui em cima, né? Então, os dois exames, eles têm particularidades entre si. Primeiro, eu estou atendendo uma paciente do interior, sei lá, no Mato Grosso. Ela veio e tal, aí ela veio com ultrassom. E aí eu não consigo explorar o ultrassom. Mas se ela às vezes vem com a ressonância, eu consigo ver todos os cortes da ressonância. Então, se o radiologista não tem experiência em endometriose, às vezes eu consigo enxergar mais coisas do que o próprio ultrassonografista. Então, o que a gente dá preferência? Às vezes quem vem de fora até vem com uma ressonância, e às vezes a gente complementa com ultrassom aqui. Mas o que é o ideal e que hoje se faz aqui em São Paulo? A combinação dos dois. Ultrassom mais ressonância. Gigantesco, mais a ressonância. O que a mulher faz? Faz um preparo, né, em grandes laboratórios aqui em São Paulo. Ela faz a ressonância, saiu da máquina da ressonância, ela vai para o ultrassom. Que é o mesmo preparo intestinal. É o mesmo preparo. Isso. Sai de uma sala, vai para outra. Tá. O que é importante isso aí? Ultrassom, hoje a gente entende que ele tem uma sensibilidade um pouquinho maior para ver implantes menores. Tá. Tá? Então, essa complementação ela é muito rica no mapeamento. Não são todos os lugares que conseguem fazer, não são todas as mulheres que também conseguem pagar quando é particular, porque isso aí tá batendo 7, 8 mil reais às vezes, essa combinação de exames. No Nordeste é bem mais barato, ainda bem que lá para cima é bem melhor. Bem melhor. E aí, essa combinação é super importante. Então, porque cada um deles tem a sua particularidade. Sim. Uma coisa melhor, outra pior. Agora, reforçando. A gente sempre fala, faça no lugar tal, faça com a pessoa tal. Porque isso pode mudar o diagnóstico. Independente se a máquina for... a máquina de ultrassom for X ou a máquina da ressonância for Y, quem está olhando, quem está examinando... tem importante, faz a diferença. Grande importância até no resultado do tratamento. Então, olha lá, a gente falou dos sinais e sintomas, aí falamos agora da parte do diagnóstico e o tratamento. Já que não tem cura, como é que trata para essa paciente ter qualidade de vida? Mas eu já vou fazer uma pergunta lá na frente. Chegou na menopausa. Eita! Parou de menstruar. Aí, deixa ele pro tratamento, que isso aqui a gente vai pegar quantos podcasts mais? Aí que vem. Mas esse é um tema importantíssimo pra gente trazer aqui pra mesa. Fala do tratamento, depois a gente entra nessa particularidade. O que acontece com o tratamento? Hoje, sempre que a gente... existe uma recomendação da gente sempre começar com um tratamento clínico, até por a gente não sair indicando cirurgia à torta e à direita, né? O que é um tratamento clínico nesse caso? A gente pode fazer de várias formas. O que a gente tem como base? Bloquear o ciclo ovariano. Tá? Para que bloquear a produção dos hormônios que vão estimular a endometriose. Isso é a opção basal. Que é um bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal. Com anticoncepcional, com... DIU talvez nem tanto, porque o DIU às vezes não bloqueia, a ovulação. Ele só bloqueia os efeitos do ovário na doença. Anel vaginal, às vezes também é outra opção, tá? Então esse é o tratamento basal e principal. Injeção, implante, assim por diante. Tá, qualquer via hormonal. Para diminuir a produção do seu próprio ovário em estimular o crescimento dos focos. Falar, para de produzir estrogênio. Chega, né? E... aí, isso aí tem como principal carro-chefe a progesterona, os progestágenos, assim por diante. Por isso que minha médica passava o gelzinho de progesterona. Porque progesterona equilibra o estrogênio, é a babá do estrogênio. Como o estrogênio é quem cresce e faz a bagunça da endometriose, ela vai lá a progesterona é a super nani, dá uma equilibrada ali para esse estrogênio não fazer a bagunça dele no crescimento dos focos da endometriose. Então esse é o carro-chefe. E aí depois a gente vem para... alguns episódios de dor aguda, quando às vezes esse carro-chefe ele não conseguiu conter. Então assim, tive uma dor empontada, né? Já tô tomando um anticoncepcional, já tô bloqueando, o que aconteceu? Às vezes algum foco, alguma dor esporádica que deu. Então assim, toma um anti-inflamatório, toma um analgésico, toma que a gente fala um antiespasmódico, né? Um Buscopan, assim por diante. Então, são 3 formas de você tratar o momento agudo da dor. E aí,
até outras medicações mais fortes, mas vai depender. Então, assim, esse é o tratamento Farmacológico clínico. Tá. Ou seja, usando medicação, Isso. remédio. Tá? E a gente vem para mudança de qualidade de vida. Que também, esse aí deveria ser não só o das mulheres, mas também o dos homens, das crianças, da família inteira. Né? Porque hoje o que a gente faz? A gente come o fast food, a gente come industrializado do que coisa natural, mexe com tem um monte de desbiose intestinal, né? Mudança. Os mexe conservantes da alimentação. Os conservantes, microbiota intestinal, que o André fala super bem. Né? Então, a gente tem que fazer toda essa mudança na alimentação, no exercício físico. Né? E aí, exercício físico é uma coisa importante porque toda mulher que tem dor com endometriose, quando ela vai começar um exercício físico, ela desiste. Piora. No momento o início acho que eu tenho do exercício. Fadiga sim, check. Acho que é isso. Tinha um endometrioma de parede, amiga. Check. Posso botar a culpa? Posso botar a culpa da minha falta Não, que você de tá vontade. focada, Agora você eu tá sou focada. Malha, isso. Então ela começa o exercício físico, ela tem dor e ela faz o quê? Desiste. Ah, doutor, doeu demais. Eu tenho uma paciente nos Estados Unidos que ela era personal, na verdade ela não era, e ela passava quase toda semana no pronto-socorro tomando morfina. E aí ela começou a tomar gosto pelo exercício físico e ela virou personal ou intensificou. Hoje ela tem alunas e alunas e alunas e ela, assim, dá zerada de dor. Né? Legal. E o que a gente recomenda para o início? Exercícios de baixo impacto, como hidroginástica, natação, pilates, dependendo porque às vezes tem uns pilates aí que... Os power pilates. Aí o negócio... Power yoga pilates. A yoga, o pilates, assim, olha, eu sempre falo, vai na manha e depois como você vai se sentindo bem, quando você for se sentindo bem, você pode intensificar o exercício físico. E a gente vem para coisas como, falando da alimentação, exercício físico, outra tecla que eu bato muito, o sono. Total. O sono é uma coisa extremamente negligenciada, que assim é super importante. O pessoal fala, não, a gente passa 1/3 da vida dormindo. Sim, porque talvez seja importante. Né? É verdade. Então, porque o que o sono representa? O sono nós temos 4 fases, sendo 3 fases não REM e uma fase REM. Tô lembrando do teu curso. O meu REM com H. E aí, o que acontece? Nessas primeiras fases, nós estamos em sono superficial, podemos até ter um pouco de sonho, mas o corpo não descansa. E aí, quando a gente vai passando essas fases, aí nós vamos ter alternância entre sono REM e sono não REM. O que é o REM? Chama Rapid Eye Movement, é quando ele fica balançando assim. Movimentos oculares rápidos. E é nessa fase que o corpo descansa, né? Eu posso até às vezes até tem situações que o pessoal descreve que ele está sabendo o que está acontecendo, mas o corpo está travado. Né? Que ele está na fase de descanso máximo. Então essa alternância é importante porque eu tenho sonho, a cabeça descansa e todo aquilo que eu aprendi durante o dia, ele fixa e memoriza. A hora que aprende. É a hora que aprende. É a hora que você fixa o pensamento. E eu associo isso ao descanso. Agora vamos lá. Uma pessoa que não teve um sono reconfortante e ela tem uma dor a uma leve pressão, no dia seguinte, se ela não descansou, a dor aumenta. Essa dor, na mesma pressão, vai subir de intensidade. Por quê? O estímulo aumentou? Não, a sensibilidade aumentou. Então aí você entra em outro círculo vicioso. A pessoa que não dorme porque tem dor e não descansa e tem ansiedade porque não consegue engravidar e tá com problemas familiares e aí vai a bola de neve. São várias bolas de neve, é tipo uma avalanche. Endometriose, quando é maltratada, é uma avalanche. Né? E aí voltando, então por isso que é importante a gente bate tanto nessa tecla do sono. Né? E a gente fala da higiene do sono. 30 minutos, 1 hora antes, você desliga todas as telas porque você tem que ter o centro nervoso produtor de melatonina. Então se tiver luz azul, o cérebro não produz melatonina, você não cai no sono.
Temperatura do quarto entre 21 e 23 graus Celsius. Blackout. Assim, escuro absoluto. Idealmente sem exposição à luz de LED, Exato, nada, né? também. E o som, né? Qualquer som, qualquer coisa. Então, essa parte da higiene do sono é super importante. E outra, é também quando o sistema imunológico se Refaz. E aí o sistema imunológico diminui a coisa inflamatória. Exatamente. E como é que Controla a doença. Viu? Tá, peguei aqui. Então, aí tá. E aí a gente chega nesse tratamento não medicamentoso clínico da endometriose. Esqueci alguma coisa, né? Não, é isso aí. Tá? Isso é para todo mundo. Para todo mundo. E o mais todo mundo. importante, você vai falar agora do tratamento cirúrgico, Sim. mas o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico não dispensa o tratamento clínico. Então, Sim. sai da cirurgia, volta para o tratamento Sim. clínico. Isso é muito importante, porque muitas mulheres acham que, fiz a cirurgia de endometriose, curei a doença, não preciso fazer Sim. mais nada. Não preciso cuidar da minha alimentação, não preciso, às vezes, bloquear hormônio, e aí a taxa de recorrência, né, da doença nos trabalhos é 29% em 3 anos, né? É muito alta. Um em cada 3 voltam a ter a doença novamente, às vezes em proporções até maiores, depois de 3 anos, se você não faz o tratamento clínico. O dever de casa precisa ser feito. Sim. Então, mudança de estilo de vida é uma condição sine qua non. Eu digo assim, toda mulher que tem endometriose você não vai viver para a doença, mas você tem que ser muito amiga da sua doença. E tudo você tem que perguntar, isso aqui é bom para nós duas? Se a resposta for não, não faça. Então assim, vamos ficar agora acordado várias noites seguidas. É bom para nós duas? Não é. Para a doença, não é. Então, tenta evitar. Não, gente. Vamos comer uma coisa errada aqui, vou viver comendo agora junk food, isso aqui. Isso é bom para nós duas? Não. Então não coma. Sim. Porque você paga o preço dos nãos que você diz para endometriose, porque ela castiga. Sim. Vou agarrar na minha menopausa. Garra na menopausa, isso é uma pergunta. É bom para nós também. duas? Não. Então não vou fazer. E é verdade. A gente tem que eu brinco com ela, doutor, eu não vou conseguir seguir todo esse tratamento, toda essa coisa. Assim, de vez em quando a gente pode se permitir um vinho, uma coisa no final de semana, uma pizza assim, mas assim, tornar isso rotina fora de cogitação. E aí, o que o André estava falando, reforçando da parte do sistema imunológico, existe um tipo de endometriose que, na verdade, é o comecinho dela, que a gente chama de endometriose superficial. Essa talvez não apareça nos exames de imagem, mas ela causa sintomas. E talvez seja essa também que um tratamento clínico e um tratamento não farmacológico possa tratar essa doença, possa dar cabo dessa doença. Deixar ela em remissão. Então, assim, exato. Até o sistema imunológico pode matar esses implantes superficiais que não vão aparecer no exame de imagem. Né? Então, por isso que é importante a manutenção do tratamento para deixar a doença em remissão. Isso. A gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão. Né? E agora tem uma pergunta importante que você que está aí em casa com endometriose deve estar se fazendo. E quando é que eu preciso operar a endometriose? Sim. Boa! Tá. Então a gente começou falando do tratamento clínico, que é a recomendação para toda mulher com endometriose. Mas a gente sabe que tem mulheres que elas chegam em situações adversas, com endometriose super acentuadas, com múltiplos implantes, ou então querendo tentar engravidar e já exauriu todas as possibilidades. A gente sabe que às vezes ela não tem esse tempo de 6 meses para determinar, olha, não, isso é uma falha de tratamento clínico e agora eu vou para a cirurgia. Então, vamos lá. Então, o recomendado, o que é? O que é? Falhou o tratamento clínico, ou seja, ela continua com dor, assim por diante, eu parto para uma cirurgia embasado em exames de imagem. Não, é realmente aqui eu tenho. Então, isso é o clássico. Tá? Só que chega no consultório, normalmente 4 tipos de mulheres. Com 4 situações distintas. Aquela que não quer engravidar e não tem dor e descobriu no exame aleatório. Aquela que tem dor e está acometendo a qualidade de vida dela. Né? Aquela que tem infertilidade e não tinha nenhum tipo de dor, ela descobriu quando estava investigando a infertilidade. E a quarta, que é a que soma as duas coisas. Tá. Né? Para uma ou outra, a gente vai determinar o tratamento distinto. Agora, quem tem dor, falhou o tratamento clínico, eu vou indicar o tratamento cirúrgico, tá? Esse é normalmente o recomendado.
Para aquela outra que veio com infertilidade e tem focos importantes e a FIV não está funcionando, ela já tentou fertilização in vitro. Fertilização in vitro, que são técnicas de reprodução assistida. Eu tenho como opção fazer a cirurgia. E aí a cirurgia é essa que você falou da laparoscopia. O importante é falar outra coisa que é super importante deixar claro aqui para as mulheres. Fazer a laparoscopia ou fazer a robótica não é o mais importante. O mais importante é... tratamento clínico. Não. Como foi a sua cirurgia? Porque tanto a robótica quanto a laparoscopia, elas são vias de acesso. Ou seja, eu posso fazer uma laparoscopia, cauterizar 3 foquinhos, deixar 90% da doença para trás e falar que eu fiz uma laparoscopia. Tá. E quantas mulheres chegam assim no consultório, André? Não especialistas, né, na doença. Sim. A endometriose, ela requer um grau de evolução do cirurgião, uma curva de aprendizado, que é uma coisa absurda. Eu brinco muito com o Rodrigo. O meu 4º ano de residência médica aqui em São Paulo foi em cirurgia minimamente invasiva voltada para endometriose, sendo que meu mestrado foi na sequência sobre endometriose. Mas eu, quando voltei para Paraíba, não me senti preparado para operar endometriose. E aí deixei, porque eu entendi que eu não estaria fazendo melhor, porque não tinha uma baita equipe, você não tinha cirurgião coloprocto, não tinha um uro junto, você não tinha equipamento de qualidade. Então, não estou dizendo que as pessoas lá do Nordeste não têm isso, mas André, não me sentia preparado o suficiente para entregar o melhor resultado cirúrgico para minha paciente. Tá. E foi aí que meu caminho me trouxe para ser um excepcional clínico da endometriose. E, por exemplo, Rodrigo é uma grande referência para as minhas pacientes. As que eu preciso encaminhar para operar, por falha de tratamento clínico, eu digo, Rodrigo, vai para lá, opera, porque ele já puxa o telefone. Ele é um grande cirurgião de endometriose, que requer uma curva, mostrou em Clermont-Ferrand, na França. Rodrigo faz cirurgia em Dubai, inclusive a gente esteve esse ano no Dubai, eu fui a convite dele. E ano que vem, vamos de novo. Então, 2025, estaremos novamente palestrando sobre endometriose. Ele dá 500 aulas lá, é uma grande referência mundial em endometriose. Então, assim, isso que você falou é muito importante, porque não só o tratamento clínico é importantíssimo, mas o tipo de cirurgia e a habilitação de quem está pilotando a cirurgia também é importantíssimo. Exatamente. Então, assim, por isso que... por mais que ela tenha feito laparoscopia ou robótica, tanto faz, eu sempre pergunto, com quem que você fez? Porque aí eu sei o feedback por trás, eu conheço as pessoas, a seriedade, assim por diante, tá? Porque eu sei que ou ela teve, o que eu cada vez mais eu desacredito, uma recorrência de endometriose, ou ela teve uma persistência. Ou seja, qual que é a diferença entre as duas? Fiz a cirurgia de endometriose, retirei todos os focos, tá? Fez uma excelente cirurgia. Daqui 2 anos, 3 anos, tal, a endometriose voltou. Isso é uma recorrência. Agora, a persistência é quando eu faço uma cirurgia incompleta e imediatamente após eu fizer um exame de imagem vai aparecer. Tá. E aquela mulher, é o clássico, é aquela mulher que persistiu na dor, que eventualmente às vezes não conseguiu engravidar, a cirurgia não deu certo, continua com dor na relação, assim por diante, tá? Agora, qual que é o principal, né? O que todo mundo fala sobre a cirurgia de endometriose? Todo mundo fala. A tal da excisão. O que é a excisão, né? Não é eu cauterizar o foco de endometriose. É eu pegar o foco, remover o foco e tirar do corpo. Certo. Mas não é isso que tem que fazer? Normal. Nossa, That's the question. Chega a ter Você viu que é o que deveria ser feito em todas as cirurgias. Porque o foco de endometriose, normalmente, ele é tipo existem os superficiais, que realmente, às vezes, é coisa super pequena e se você cauterizar, ele é destruído. Agora, existem os nódulos, né? Que são células que se aglomeraram, formaram nódulos, tá? E esses nódulos, grande maioria deles, é que nem um iceberg. Ele tá 30% acima da superfície e a grande parte dele tá abaixo da superfície. Exatamente igual a um iceberg. E aí tem que tirar o iceberg todinho. Tem que tirar o iceberg todinho. Senão você faz só a manobra do gato.
só o topo do iceberg e deixando o resto pra... Aí reincide mesmo. Não, e nem reincide, persiste. Persiste. Tá certo. Que aí você queima o que tá aparecendo e o resto sai e volta de novo. O resto tá lá. Tá. E também recai sobre aquelas mulheres que têm medo da cirurgia intestinal. Ai, doutor, pode tirar tudo, deixa só do intestino que eu tenho medo. Eu falo pra ela, não adianta, porque essa que tá no intestino vai realimentar todas as outras. É mesmo? Então, é o que a gente fala também. A cirurgia de endometriose, ela tem que ser única, né? One shot surgery, a cirurgia de uma vez. Então, por isso que vocês têm que procurar equipes especializadas, equipes com experiência, tá? Porque, ao máximo possível, a gente tem que evitar cirurgias repetitivas, né? Você lembra da campanha, pra você ter ideia, isso é tão verdade e tão importante isso que o Rodrigo tá fazendo, que teve uma campanha mundial, não lembro se foi 2019 ou 2020, que fazia assim, ligue os pontos das suas cirurgias de endometriose. Nossa. Porque essas mulheres foram mutiladas com cirurgias que não foram bem realizadas e a doença voltava e a mulher colocava assim, ó, ligava um triângulo, o ponto aqui, 2019, aí 2020 aqui, 2022. Ou seja, a gente tem que ter realmente um critério muito grande na escolha do profissional, da equipe que vai te acompanhar e o melhor momento para se fazer a cirurgia. Com certeza. Porque muitas vezes também o outro lado acontece. Quem só tem prego, né? Quem só tem martelo só enxerga prego. Exato. Então, cirurgiões que não entendem sobre a parte clínica, às vezes tendem a indicar cirurgia o tempo inteiro. Clínicos que não operam tendem a fazer só tratamento clínico e dizer que a cirurgia não funciona. Então, esse meio termo, a ponderação é muito importante, porque quem precisa ser beneficiada não é o ego do médico, seja ele cirurgião ou clínico, é a paciente que sofre da doença. Sim. E aí, bater aqui pra mim, porque foi muito bom mesmo, porque isso acontece. Vou bater também. Bata porque merece. E então, qual que é o foco da cirurgia? Essa remoção dos implantes, né? Onde quer que eles estejam. Seja na bexiga, vou ter que abrir a bexiga, seja nos ligamentos, seja na vagina, se eu tenho que abrir a vagina por cima e suturar a vagina, seja próximo dos ureteres, que são os canais que levam a urina dos rins até a bexiga, e N locais. Ou seja, que eu gosto de falar que é uma alfaiataria. A cirurgia sob medida, né? Cirurgia sob medida. Tailor medicine. Tailor medicine. Porque tem outra coisa, né? Por exemplo, eu tenho uma endometriose no ovário, um endometrioma. Só que eu tenho dois tipos de paciente. Aquela que já engravidou e aquela que quer engravidar. Se eu for muito agressivo no endometrioma ovariano, né, no cisto de endometriose, que é aquele clássico de chocolate, e a paciente ainda quer engravidar... Que cisto de chocolate? Parou? É uma coisa bem cirurgiã, porque as células de endometriose, quando a gente faz a cirurgia, a endometriose do ovário, sai um líquido amarronzado que parece uma calda de chocolate. Então é uma coisa bem técnica. Se você colocar aí na internet agora no Google, cisto de endometriose, você vai ver que parece uma Nutella derretida. Exato. Entendi, vai, volta. Então aí, por isso que eu tenho que adaptar a cirurgia a cada mulher. Onde foi que eu me perdi? A gente tá falando de endometriose para no chocolate. Onde foi que eu me perdi? Dei um bug aqui no sistema. Maravilhosa. Não foi nem sapo, foi bumbo mesmo. O cara foi melhor. Do nada ele tira um chocolate da cirurgia aqui. Eu fiquei perdida. E aí, o que acontece? Então, eu tenho mulheres com objetivos diferentes e às vezes em momentos de vida diferentes. Tá. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma mulher que tá procurando a fertilidade e eu vou muito agressivo, olha, não vai ser... Tá ali um segundo, porque agora não aguento não. Na minha cara. A tua cara foi demais. Tá rindo da Corta, minha cara. não foi muito engraçado a tua cara. Do nada ele tira um chocolate. Ai, corta essa parte aí, produção, volta. Então, Pode vamos deixar, lá. produção. Não, porque às vezes o pessoal ri com a gente em casa. Não, mas foi demais. A cara dela pra mim foi que eu fiquei vendo brain fog aqui no meio. Eu já esperei ela parar e falar de chocolate. Que parte eu dormi nessa entrevista? Então, voltando, eu tenho mulheres distintas, com endometriose distinta, em fases e objetivos da vida diferentes. Então, se eu tenho uma mulher que quer engravidar, tá procurando a fertilidade, e eu sou muito agressivo no ovário dela, às vezes eu posso estar lutando contra a fertilidade dela. Então, é aquele momento onde eu intencionalmente
coloco o pé no freio e antes da cirurgia eu explico para ela. Eu vou pôr o pé no freio, mas com uma condição. Você tem que saber que nesse ovário tem uma maior chance de recidiva. Tá. Porque eu pus o pé no freio. Agora, se ela vem... Porque ele é de chocolate. Porque ele é de chocolate. Bota chocolate. Agora, se ela volta em um outro momento de vida, onde eu já tive meus filhos, eu já tive minha prole constituída, eu poderia ser um pouco mais agressivo. Aí vai outro porém, né? A gente tem uma vida útil desse ovário até começar a menopausa, ou seja, essa mulher ainda vai produzir hormônio. Eu também não posso ser... Vou chegar aí, foi a pergunta que eu já fiz aí. Eu não posso ser super agressivo, então, já que ela já teve filhos, então nem se preocupa com o ovário, já tira o ovário inteiro que... Não pode. Né? Não deve. Então, eu tenho que tomar esse cuidado também. Congelamento de óvulos nesse perfil de paciente. Traz que isso é uma dúvida muito importante das mulheres. Traz assim Menino, mas eu tô achando que a gente ia chegar na menopausa. Vamos, é o próximo. A gente vai fazer esse e vamos pra menopausa. Ela é uma doença que acompanha a mulher na vida inteira. Da vida inteira. Tá. Só porque essa dúvida é uma das mais comuns. Com certeza você já deve ter colocado na internet. Posso congelar meus ovos? Tinha endometriose. Essa é uma das maiores pesquisas de busca nas mulheres com endometriose no Google. E vocês vão ver diversas opiniões, até dependendo de qual profissional está falando ou de que área está falando, mas em resumo, o que normalmente a gente tem? A vida fértil da mulher, ela começa a decair aos 35, 37 anos. Ou seja, o fator idade, o fator idade talvez seja o mais importante aí. Que ele vai refletir diretamente na reserva ovariana, ou seja, naquela quantidade de folículos que ela ainda tem para tentar engravidar. Tá? Então, isso é um fator importante. Então, assim, se eu tenho uma mulher nova, estamos falando aí dos seus 26, 28, 30 anos, tá com a fertilidade lá em cima, tem uma contagem de folículos antral, que é um exame de ultrassom que a gente faz para contar os folículos no ovário. Ou tem um exame que chama hormônio antimileriano, é um exame de sangue, que ele também reflete uma predição da reserva ovariana. Se ela tem esses dois exames lá em cima, ou seja, ela tem uma reserva super boa, né? Essa mulher, ela tem grandes chances de engravidar espontaneamente, mesmo após a cirurgia. Agora, a gente começa a colocar os ingredientes na equação, que o negócio vai ficando complicado. Se você tem uma idade limítrofe, 35, se você tem endometriomas, o cisto de chocolate, em um ovário ou no outro ovário, esses são fatores pelos quais eles já começam a fazer decair a taxa de fertilidade. Então, assim, se eu vou para uma cirurgia onde eu vou ter que mexer nos ovários um pouco mais ou um pouco menos, vai ser uma cirurgia agressiva numa mulher que está em idade limítrofe, tá? Resumindo tudo, né? A gente normalmente indica para essa mulher fazer a coleta de óvulos antes da cirurgia, fazer o banco ou fazer a reserva dela, guardar, né? Para que a gente possa ir para a cirurgia um pouco mais tranquilo, né? Para que a fertilidade dela fica preservada. Tá, entendido. Que os focos de endometriose matam os folículos pela inflamação, especialmente se você tiver lesão dentro do próprio ovário. Sim. Então, a presença de tecido endometrial no ovário mata os folículos, faz com que esses folículos percam sua função, percam sua qualidade. Então, a reserva e a chance dessa mulher engravidar espontaneamente começa a reduzir. E essa é uma grande preocupação, inclusive, nos últimos consensos, manda que a gente faça a avaliação da reserva ovariana dessas pacientes ao longo da vida inteira, se a gente estiver fazendo tratamento conservador. Então, fica de olho nisso, porque assim, quantas pacientes você já não pegou que tinham um AMH, um hormônio antimileriano super normal em um ano, e de um ano para outro aquilo despencou. E você nem falou sobre a possibilidade dela congelar os óvulos, e às vezes ela já não tem mais chance de engravidar, porque a endometriose em um ano evoluiu e descompensou e fez com que a reserva dela fosse para o chão. Acontece, infelizmente, com relativa frequência. Quando eu terminar essa parte da cirurgia, eu vou levantar uma coisa atual e bem assustadora. Então, assim, quando a gente... então, por isso que a gente acaba indicando a reserva. Quando eu sei que eu tenho necessidade de uma cirurgia e ela tá naquela idade limítrofe ali. Mas
não é para deixar chegar nessa idade, nessa situação, para fazer a coleta. Normalmente a gente tem faz orientação mulheres, meninas antes. faz orientação. Olha, aquelas que vêm com 25, tem um pouco de endometriose, mas uma coisa leve que não tem indicação de você operar. E que não tá perto dos ovários, tá de boa. Agora, se for no ovário, presta atenção. Mesmo para quem não tem no ovário, a gente entende que hoje a mulher, ela assumiu um papel importantíssimo na sociedade e às vezes assume posições muito maiores do que os homens. E quando que elas vão pensar em engravidar? Quando já é tarde demais. Tá. Então a gente fala para elas, olha, você tá com 25, 26... Quando você tiver os seus 30, ou se você quiser agora, mas quando você tiver os seus 30, você já tiver uma ideia para onde está indo a tua profissão, para onde está indo a tua carreira, e você imaginar que, não vou engravidar agora, que a minha carreira está decolando agora. Então, assim, congele óvulos. Porque você vai, então, quando eu tiver 30, eu vou já estar bem de carreira, aos 32 eu vou encontrar o homem da minha vida, aos 33 eu vou ser promovida, e aos 34 eu engravido, e tá tudo bem, eu já planejei a minha vida inteira. Tá. Aí vem a vida. A vida vem. É aí que eu queria chegar. Vem e... Aí que eu queria chegar. Né? Nada disso que você tá pensando aqui, linda. Quem manda aqui nessa bagaça sou eu. E o seu planejamento não adiantou de nenhuma. Nada. Exatamente. Você viu que essa foi uma frase que Jennifer Aniston, de Friends, disse, né? Ela disse, se eu pudesse voltar no tempo e dissesse alguma coisa, pra mim eu teria dito, congele seus ovos enquanto você é jovem. Exato. Aí que importante. Ela disse isso recentemente. Super importante. Então, é isso que a gente costuma falar, né? E também para outro tipo de mulher. Aquela mulher que fala, doutor, eu não sei, eu acho que eu não quero engravidar. Que tem dúvida. Que tem dúvida. Aí eu gosto de chegar para ela e falar assim, olha, põe numa situação. Uma coisa é você não querer engravidar. Outra coisa é a vida chegar para você e falar assim, olha, você não vai engravidar. Como é que você vai se comportar com essa situação? Aí que bate o estalo. Aí ela fala, opa, entendeu? Então assim, são N coisas, N informações que a gente às vezes massacra as mulheres na consulta e fala, olha, pensa nisso, faz isso, tal, tudo condensado para tentar planejar uma vida. Mas vamos chegar na menopausa. Vamos chegar na menopausa. Congelou o óvulo, o ovário não tá de chocolate, tá de donuts, mentira. Tem isso, né? Tá tudo certo. E ainda, vamos supor que essa mulher fez um tratamento. Não precisou ser um tratamento cirúrgico, fez o tratamento clínico ali, bonitinho, direitinho. Mas na menopausa, acabou os hormônios. Foi tudo embora. Nem menstrua mais. Sim. E aí, é tipo como se... Tô curada? Isso! Chegou na menopausa, pronto, agora eu não preciso mais me preocupar com isso, não vou mais ter... Não vou menstruar, não vou ter cólica, não vou ter nada, ou não? A doença continua lá só para perturbar mesmo a vida da humana? Tem duas situações particulares da menopausa. Tá? Uma, você imagina aquela mulher que teve endometriose a vida inteira e... Por acaso ela tinha poucos sintomas e tal, e ela não tratou, mas assim, ela tinha muito implante. Muitos focos. Muitos focos, muitos nódulos. Tá? E principalmente para a questão da relação sexual, onde você tem o impacto do pênis ali no fundo vaginal, onde tem normalmente muitos nódulos, não é que aqueles nódulos vão sumir. Eles vão esfriar e se tornar fibrose. Vai continuar doendo. Já entendi. Exato. Então, assim, você pode ter dor por inflamação ou você pode ter dor pela simples presença do nódulo, porque o André sabe muito bem, é uma doença anárquica que puxa um órgão daqui, puxa o órgão dali, faz uma bagunça, junta tudo e deixa tudo duro. Então, assim, pelo fator físico, ela pode ter dor após a menopausa. Gente, é complicado. Achei que a bichinha ia se livrar na menopausa. Pelo menos isso a menopausa ia prestar. E isso durante muito tempo a comunidade acadêmica acreditou nisso, porque como a endometriose é uma doença que cresce com estrogênio e a menopausa é uma condição de deficiência de estrogênio, acreditou-se no começo do século XX que a endometriose era curada na menopausa. Sim. E aí começou-se a estudar que a mulher tem 3 tipos principais de estrogênio.
a estrona, que é produzida na gordura, Sim. o estradiol, que é produzida predominantemente no ovário, e o estriol, que é produzido predominantemente na placenta. Então, o mais potente deles, o que mais faz crescer os focos de endometriose é o estradiol, que é o produzido pelo ovário. Esse percentual deixa de ser produzido durante a menopausa, porque o ovário parou, se você não fizer reposição hormonal. Mas a estrona, que é o hormônio produzido na gordura, ele também pode ativar os focos de endometriose. E existe uma bendita de uma enzima chamada 17-beta-hidroxisteroidesdrogenase, que transforma esse hormônio da gordura, a estrona, em estradiol, e faz crescer os focos da doença. Sim. E aí Mesmo você... depois que já chegou a menopausa. E aí qual é o grande problema? Que quando a gente tá na menopausa, a gente engorda. É isso. Pronto, você matou a charada. Então a menopausa ela é uma condição que lentifica o metabolismo pela deficiência do hormônio. A deficiência do hormônio estimula uma facilidade de você acumular gordura, e a gordura produz o hormônio que pode estimular o foco da doença. Isso sem falar na reposição hormonal. Sim. Que é uma outra condição, né, Rodrigo? Aproveita e comenta um pouco sobre isso também. E o André colocou essa questão da transformação estrogênica, e a gente sabe que tem outras coisinhas. Tem alguns implantes, acredita-se que esses implantes eles possam fazer que a gente chama de retroalimentação. Eles produzem o próprio hormônio e se realimentam. E assim por diante. E vai crescendo. Gente, que loucura. A saúde de endometriose é a vida inteira, então. Infelizmente. Por isso que a medicina tem evoluído tanto em estratégias clínicas para tentar controlar. Agora a gente tem, por exemplo, as vacinas anti-interleucina 6, que é uma substância que mexe com a imunidade. Hoje a gente tem várias estratégias. A medicina realmente tem tentado muito, as pesquisas. O Rodrigo acabou o doutorado agora em endometriose. Então, assim, muitos pesquisadores têm se dedicado no Brasil, no mundo, lá na Ásia também, a investigar outras formas, porque ela é uma doença crônica, incapacitante, limitante, que infelizmente ainda não tem cura, mas que tem manejo. Então, o objetivo desse DR Boa não é te deixar sendo desestimulada, não. Agora a endometriose acabou comigo. Pelo contrário, a gente está querendo trazer todas as situações, as informações, para que você possa entender que sim, a doença existe, sim, ela é uma doença que se você não tratar, ela pode realmente limitar muito sua qualidade de vida, mas quantas e quantas pacientes estão super bem com endometriose, conseguem engravidar, não precisam de cirurgia. As que fazem cirurgia ficam super bem depois da cirurgia. Então, assim, não é para que você acredite que ter uma endometriose é uma sentença que minha vida será péssima, sob hipótese nenhuma. E o nosso objetivo é exatamente trazer informação e conhecimento para que, de posse disso, você possa protagonizar a sua história, protagonizar a sua vida, buscar ajuda para ter qualidade de vida na endometriose. Não, com certeza. E essa parte que você citou sobre a questão hormonal e a transformação, hoje até a coisa polêmica que a gente queria levantar. A gente tem mulheres que tomaram anticoncepcional a vida inteira. Ou seja, tiveram o uso do progestógeno, que ele bloqueou o hormônio, só que a endometriose delas continuou crescendo. Porque a gente acredita cada vez mais hoje que em algumas situações específicas o bloqueio hormonal ele serve, na verdade, só para parar com sintomas. A doença continua crescendo. Já até sei onde ele vai chegar. Aí usou aí usou pílula a vida inteira, aí menopausou, aí não precisa mais usar a pílula. E aí para de usar a endometriose, que era para ter ido embora, vem numa avalanche. Rapaz! Então a gente falou dessas duas situações. Uma, a dor causada pela presença física dos implantes, e a questão da transformação, e tem relatos de casos, tem publicações disso, de mulheres que descobriram a endometriose na menopausa, no pós-menopausa. Quando eu que eu dei endometrioma, eu conversava muito com a minha médica, né? E aí a gente conversava muito sobre a importância dos exercícios pélvicos aí. Aí você falando dessa parte da dor na relação. Obviamente que é muito mais interessante você acompanhar, porque trigger point, eu não vou atirar com aperto e solta, não vou de maneira alguma. Mas
Eu vi na época que quando você pratica os exercícios, você estimula ali, querendo ou não, a parte da circulação sanguínea toda, e com isso daí você vai melhorando e ajudando também aí um pouquinho a parte hormonal. E nessa parte aí de fundo de canal vaginal, cara, ajuda muito, porque a mulher, ela aprende a relaxar essa musculatura, né? Vai tirando os bloqueios para que esse encaixe peniano aí se torne mais prazeroso, mais agradável. Então, é ter o conhecimento da sua própria musculatura. Então, acho muito interessante esse trabalho sempre junto. Total. Né? Porque não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Kátia, você citou uma coisa super importante. Eu indico muita fisioterapia para as mulheres. Só que grande parte, às vezes, das mulheres, elas acabam negligenciando essa fisioterapia. Elas não sabem a importância que tem. Assim, esse trabalho que vocês fazem, assim, às vezes muda completamente a vida das mulheres. Muda. E assim, para mim, né, eu que gosto de ter sucesso num tratamento, se às vezes eu não identifico que ela tem essa dor miofascial, opero, tiro todos os focos, mas aí ela negligenciou essa parte da físio. O que acontece? Fala, doutor, continuo com dor. Mas eu falo, mas você não foi na físio que eu te recomendei. Que aí volta tudo. Volta o prazer, ela não tem mais dor, ela quer ter a relação, tem libido, volta tudo isso. Tudo isso. Então, assim, é importantíssimo o trabalho de vocês. Da físio. Importantíssimo. Muda da água pro vinho. Gente, que maravilha. E olha que quando eu formei, imagina, 25 anos atrás, a gente nem tinha acesso a essas informações, nem existia. Acho que há 25 anos atrás ninguém nem estudava endometriose igual estuda hoje, né? Que coisa maravilhosa. Olha, Rodrigo, muito obrigada mesmo. Aí. Foi uma aula. Eu espero que vocês tenham aprendido por aí tanto quanto a gente aprendeu por aqui. E antes da gente encerrar, por favor, deixa aqui para essa câmera os seus recados, onde é que essas mulheres te encontram, onde é que elas conseguem mais informações, quais são suas redes sociais, clínica, consultório, o que você quiser, meu filho. O espaço é seu. Não, é importante isso que você colocou, né? Inclusive dessas novas tecnologias que a gente tá desenvolvendo, já até nós lançamos aí uma IA para endometriose baseada no WhatsApp. Tá? Onde elas conseguem suspeitar do diagnóstico, ela se chama Sofia, né? Então ela consegue suspeitar do diagnóstico, ela faz uma entrevista breve e ela tem um acompanhante diário onde ela quer fazer pergunta, ela pede receita de alimentação anti-inflamatória, pede para ela fazer um cardápio da semana anti-inflamatório, tem um assistente de saúde mental, tem um assistente nutricional, já falei, exercício físico. Olha, me faça um treino assim, de 30 minutos. Então, assim, nós temos evoluído muito, como você disse, e agora acho que vem a era da inteligência artificial que a gente está caminhando e tentando pelo menos ajudar, né? Para essas mulheres que não têm oportunidade nem de ter o diagnóstico, às vezes na palma da mão hoje aí elas vão ter. Assim, eu queria agradecer imensamente, foi uma honra gigantesca te conhecer. Muito. Eu tenho um amor pelo seu trabalho. E o quanto assim você deixa, como é que eu posso dizer, desmistifica, tira o leve, tabu, né? deixa leve coisas que às vezes são difíceis do pessoal conversar. André, nem palavras para agradecer o convite, toda a nossa parceria aí. E ano que vem vamos viajar juntos para Dubai mais uma vez. Falar sobre endometriose. Encontrar com os melhores do mundo. E, pessoal, eu tenho as redes sociais no Instagram, Dr. Rodrigo Fernandes, no YouTube a mesma coisa, atendo em São Paulo, fisicamente ali na região do Itaim, tem tudo detalhado ali no Instagram. Para quem quiser também, quem for de fora de São Paulo, a gente faz teleatendimento e terei o prazer aí em atendê-las, poder ajudá-las aí nesse universo aí da endometriose e outras doenças do universo feminino. Muito obrigado. E a Sofia, como é que acessa a Sofia? Vocês podem procurar a Sofia através, tem um Instagram chamado Endolife, tá? Dentro desse Endolife, que iniciou com um aplicativo e no meio da pandemia a gente mudou para Sofia, vocês conseguem acessar lá, tem todos os links para vocês fazerem um cadastro e poderem acessar a Sofia, e tem inúmeros planos
para vocês terem a Sofia na palma da mão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da Sofia. Muito incrível. Gente, incrível, sensacional. Demais. Essa foi um grande episódio sobre essa doença que é extremamente comum e que afeta 1 em cada 10 mulheres. Então, a gente falou sobre outras condições, mas sem sombra de dúvida, a endometriose é uma doença muito comum da mulher em idade reprodutiva e na menopausa, temos que ficar atentos a isso. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, já segue aqui, clica para compartilhar essa super aula que o Dr. Rodrigo trouxe aqui pra gente. Que aula! Se você está nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários qual foi o maior insight, a maior sacada, o que você mais gostou do que a gente trouxe nessa conversa e, por favor, pega esse link e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, sem sombra de dúvida, você estará beneficiando muitas mulheres, primeiro para suspeitar desse diagnóstico e para as que já têm, ter todo esse direcionamento. Infelizmente, em uma consulta, a gente não consegue extrapolar 2 horas de conversa como essa daqui. Não, e quando consegue um atendimento de 2 horas, sim, né? Isso é uma consulta do auge, do requinte, total, da sofisticação da medicina. Sem dúvida. Então, assim, aproveita esse conteúdo, compartilha com a maior quantidade de mulheres que você puder, para que essa mensagem, esses conhecimentos, eles possam ajudar as mulheres que têm endometriose. Meu irmão, só agradecimento, assim, foi um episódio incrível para falar com grande sumidade, agora o doutor em medicina com foco em endometriose, referência nacional e internacional aqui na bancada do DR Boa. Maravilha. Muito obrigada mesmo. Com certeza vai ajudar muitas mulheres. Gente, se você ainda não está inscrita nesse canal para poder aprender esse tanto de coisa que a gente vem aprendendo por aqui, se inscreve por aí e já sabe que toda terça às 19 horas a gente tem sempre um convidado sensacional por aqui. Se bem que essa régua tá subindo. Meu amigo, menino, cada temporada a gente tá, eu tô com dó do próximo, porque a régua hoje foi estratosférica aqui, assim. Todas as terças às 19 horas aqui no YouTube para vocês. A gente se vê por aí, gente. Valeu. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.